Muito boa tarde, oitava séries. Hoje nós vamos dar continuidade ao gênero que nós estávamos vendo na aula passada, a autobiografia. Mas antes nós precisamos tratar de dois assuntos, né, antes de chegarmos ao pico de você produzir a sua própria, né, que vai ser no futuro breve. Nós veremos dois assuntos que são as figuras de linguagem, obviamente não todas, porque são mais de 25, são 28 se eu não me engano. E hoje nós veremos o texto literário e o texto não literário, tá? Então, hoje nós veremos isso. Na aula seguinte, nós veremos algumas figuras de linguagem importantes à construção do gênero autobiografia. Mas hoje nós trataremos sobre o texto literário e o texto não literário. Note logo abaixo aqui que eu coloquei conotação e denotação, porque é, tanto a conotação quanto a denotação têm ligação direta com o texto literário e não literário. Mais à frente vocês irão compreender e utilizar de forma clara e objetiva. Então vamos lá, né, o que de fato vem a ser esse texto literário e não literário. Antes de mais nada, a definição. O que é uma denotação e uma conotação, tá? Primeiro você precisa compreender isso claramente para depois nós chegarmos ao texto literário e não literário. Antes de mais nada, olha aqui, ó. A denotação, ela é aquele tipo de texto em que o uso da linguagem, ou seja, você lê uma frase, lá a linguagem foi clara e objetiva, logo esse texto ele é denotativo, tá? De uma maneira geral, para você compreender melhor o que é denotação, esse fragmento aqui que eu acabei de abrir os colchetes, isso exemplifica melhor. O texto denotativo, o parágrafo, a frase, o fragmento denotativo, é aquele que se pode atribuir um termo abstrato. O que é? Você pode pensar da seguinte forma: ó, a denotação é o texto que tem sentido figurado. O que é o sentido figurado? É o sentido metafórico, é o sentido não real da palavra, tá? Então, de novo, denotação, texto que tem uma linguagem clara e objetiva. Para ficar mais fácil, a denotação é o texto em que a linguagem é o sentido figurado. O que é o sentido figurado? O sentido que não é o real da palavra, tá? Todas as vezes que eu falo, é sentido figurado, eu não falei de verdade. O que ela quis dizer? Que não é o próprio sentido da palavra, tá? A gente pode traduzir hoje na zoeira, tá? Então a denotação pode ser conhecida de certa forma como o sentido zoeiro da palavra, tá? O que eu acabei de usar ao dizer que é o sentido zoeiro? Acabei de usar, né, um sentido figurado, metafórico. Ficou até mais claro para você compreender. Já a conotação é quando o texto, a palavra, ela tem um sentido, o significado subjetivo, emotivo, intuitivo. Então, quando você pega aquele texto, aquele fragmento, aquela frase em que você nota a emoção, a subjetividade, a intuição, esse texto ele é chamado de texto conotativo. E da mesma forma, para ficar mais fácil, se aqui na denotação o sentido é figurado, aqui na conotação, o sentido da palavra, tá? Ele vai ser real, tá? Essa é a grande diferença, a grande sacada, ó. Denotativo, sentido figurado. Conotativo, sentido real, tá? O que está dizendo aqui, ó? É o significado de uma palavra ou expressão mais próximo do sentido literal. Então, quando você fala uma coisa literal ali, né? Por exemplo, sua mãe briga com você e pá, faz isso, menino. Ela está sendo o que? Literal, né? Ou seja, ela está sendo o que? Conotativa. Então lembra, denotação, sentido figurado, conotação, sentido real, ok? Posto isso, vamos então às características, né? O que é um texto literário e não literário e quais são as suas diferenças claríssimas, tá? Esse quadro aqui exemplifica muito bem essas diferenças entre o texto literário e o texto não literário. Então, no lado esquerdo aqui eu tenho o texto literário e no lado esquerdo o não literário. Primeiro ponto, o texto literário ele dá ênfase na expressão, né? Por que na expressão? Porque ele vai ser mais expressivo. Já no texto não literário, a ênfase dele vai ser mais no conteúdo que está sendo exposto ali, naquilo, nas informações que estão sendo tratadas. Agora que é a jogada, ó, no texto literário a linguagem é conotativa e no texto não literário a linguagem é denotativa. Basta você lembrar que conotação, sentido real, denotação, sentido figurado.
Texto literário, conotação. O que é conotação? Sentido real. Então, no texto literário, a linguagem vai ser conotativa, né? Emotiva no sentido real. E no texto não literário, a linguagem vai ser denotativa, ou seja, no sentido figurado. Ok? Por isso que é importante você saber o que é linguagem conotativa e denotativa. Terceiro ponto, como eu disse, né, a linguagem do texto literário, literário de literatura, né, ela vai ser mais pessoal, mais emotiva, né? E já aqui no texto não literário, ela vai ser uma linguagem mais impessoal, né, porque ela é denotativa. Quarto ponto aqui, ó, ela recria a realidade dos fatos, né, porque vai haver as impressões pessoais do autor, a emoção dele, diferente da não literária, onde você vai ter só o quê? Só a tradução daquilo que aconteceu. É tipo, tem uma notícia, contei a notícia, né? Pá, eu só traduzi o que aconteceu, não coloquei minha emoção, não coloquei nada pessoal meu. E por fim, a ambiguidade, né? O texto literário ele tem essa particularidade, tá? De ter essa característica ambígua, tá? Diferente do texto não literário, que geralmente, tá, vai ser sem ambiguidade ou duplas interpretações, tá? O que é sentido ambíguo? É aquelas palavrinhas que têm um sentido ali meio duplo, tá? Pode acontecer de haver ambiguidade no texto literário? Pode. É comum? Não, tá? Então, essas aqui são as características. Eu sugiro até que você anote, porque tendo essas características aqui fica muito fácil de você saber, né? Lembrar, porque você não consegue memorizar agora, ou talvez consiga, o que é um texto literário e um texto não literário. Aqui nós temos mais algumas, tá, características do texto literário e do texto não literário. Só rapidinho, né, para vocês darem uma analisada. Como eu disse anteriormente, o quadro aqui ele exemplifica bem o que é o texto literário e não literário. Não há necessidade de pontuarmos esses aspectos aqui. Eu quero só trazer para vocês, para a gente finalizar, dois exemplos de um quadro aqui, dois exemplos não, alguns exemplos desse quadro aqui, onde de um lado nós temos a linguagem não literária e do outro a literária, né? E aí você tem fragmentos aqui, né, onde você vai perceber o uso da linguagem não literária. Então você tem aqui, ó, só uma palavra, anoitece, né? É uma linguagem não literária. Diferente aqui da linguagem literária, ó. A mão da noite embrulha os horizontes. Né? O que ele disse? Ele disse a mesma coisa, só que aqui ele usou mais emotividade, ele usou mais o sentido pessoal, né? Colocou mais emoção mesmo no texto, né? Então você nota claramente que ele disse a mesma coisa que foi dito aqui, só que de uma forma mais rebuscada, mais emotiva, com o sentido pessoal, né? Lembrando sempre, vou até voltar lá para você não esquecer. Texto literário conotativo, texto não literário denotativo. Outro exemplo aqui que é até legal, ó. Os cegos tentavam dormir. Do outro lado, os cegos esperavam que o sono tivesse dó de sua tristeza, né? Então fica muito claro aqui a diferença de um texto não literário para um texto literário só através desses fragmentos aqui, onde de um lado você tem algo mais objetivo, né? Assim como diz que o texto não literário tem que ser, e aqui você tem algo mais emotivo, carregado da pessoalidade do autor, ok? Para a gente finalizar, nós temos dois exemplos de texto aqui, tá? O texto 1 e o texto 2. E eu quero que você pause o vídeo, faça a leitura e me diga no grupo qual texto aqui é o literário e qual aqui é o não literário, tá? Espero que tenham gostado, compreendido. Lembrando que qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima.